Boa noite, estamos ao vivo? Aí, deixa eu já arrumar um negócio aqui. Boa noite. Cadê esse mouse? Aí. Só um segundo. Vamos entrando, todo mundo. Já vou chamar o Dr. Omar, só um segundo. Boa noite, boa noite. Não, calma aí, como é que eu chamo alguém aqui? Cadê? Ah, convidar. Doutor Omar, tudo bem? Como é que você está, doutor Fernando? Firme, cara. Obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui nas minhas lives de quinta-feira. Ah, fiquei sabendo que você está fazendo uma série de lives com algumas pessoas famosas. Eu falei, não, deixa eu lá pedir, implorar um pouquinho para ver se tem um espaço para mim. Ah, que isso aí. Famoso agora foi o primeiro famosão que eu tive aqui. Ah, tá bom, viu? E no mais, como é que tá a correria? Tudo bem? Graças a Deus tá bem. Esse ano tá prometendo, né? Esse ano É, tá, começou difícil, mas agora acho que com a vacinação aí tá dando uma melhorada. graças a Deus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí você me escolheu um tema difícil para poder falar com o pessoal, alimento e disposição. E uma live 8 horas da noite, eu tô aqui quase morrendo de sono. Quem vai acreditar? Ué, Márcio, sabe que essa semana foi casamento do meu sobrinho, né? Daí eu fui para lá e a gente fui dormir improvisado, então dormi no colchonete no chão, aquele negócio todo diferente, né? Pô, não dormi bem esses dias, daí putz, eu tô ontem e hoje assim, com sono o dia inteiro, daí eu falei, nossa, mas essa live eu acho que é para mim, né? Porque eu que tô precisando de disposição, né? Então, Mas, por mas isso o eu tô me tema foi muito consultando, legal. vou me consultar com você aqui. Mas querendo ou não, o tema é muito legal porque é engraçado que quando você foi colocando os histories, né? Galera que toma 1 litro de café já não faz mais efeito. A galera que tá durante o dia e começa a ter sonolência, ter fadiga. As perguntas que fizeram, inclusive, foram bem legais. Eu acho que é um tema muito pertinente, principalmente por esse momento de pandemia, de estresse, de várias outras coisas que a gente está passando. De fato, é muito pertinente. É isso aí, mas a live depois vai ficar gravada, então a gente já vai começando, né? Beleza. Mas eu quero falar um pouquinho, pessoal, como é que eu te conheci. Né? Eu conheci o Omar, acho que já faz uns 6 anos, né, Omar? Eu fui, Tem você mais ou menos aí. trabalhava na Físio, né? Na, na física, cara, é verdade. Eu cheguei lá, um cara grandão, né? E olha que eu sou grande, mas o Omar é maior que eu, né? Eu com meus 1,89 m, assim, né? Chega o Omar grande para tudo quanto é lado, rapaz. E depois, logo daquilo, né? Eu não sei, quando é que você se formou? Quando é que você começou a exercer nutrição? Então vamos lá, 2010 eu terminei a faculdade, comecei a atuar em 2011. Só que em 2011 eu era basicamente personal diet, né? Eu ia na casa das pessoas ajudarem o povo a fazer dieta. E 2000 e ainda em 2011 eu comecei a trabalhar em loja de suplemento. Eu tive o meu primeiro emprego em loja de suplemento. E aí tive a oportunidade de conhecer um representante de uma marca chamada EAS, não sei se você chegou a conhecer, uma marca americana bem famosa de suplementos, quem trouxe inclusive um produto chamado Myoplex, que era o mais utilizado.
E aí ele falou assim, ó, tá abrindo uma loja extremamente grande lá em Brasília, né, lá no Plano, na Asa Sul, e eles estão precisando de alguém para poder estar gerenciando. Eu falei, beleza, fui lá, fiz entrevista, passei, e aí eu comecei de fato o trabalho lá em 2000, já em 2012. Eu entrei na FIS em 2012, então. Daí eu te conheci, a gente foi lá, na época, eu me lembro, foi para te vender o Colatrix segunda geração, acho, né? Que era Foi com verdade. colagem tipo 2, né? É E... isso mesmo. Só que o mais legal, quando a gente sai para visitar, assim, né, trabalhar e conhece alguns caras legais, assim, é que a gente vai para vender, a gente tem uma aula do nosso próprio produto, né? E foi o caso lá contigo, Que isso. não foi? Você deu uma Foi aula, muito legal. e daí E era muito depois engraçado porque só se encontrava em evento, né? foi. Nós, basicamente, você foi falar do colágeno tipo 2, eu acho que estava estourando muito no tempo, né, a respeito de colágeno, articulação, colágeno bioidêntico, e eu, em todo entusiasmado com suplemento, com indústria, sempre gostei. E aí nós fizemos um evento junto aqui em Brasília, o Capital Fitness, se eu não me engano. Foi isso mesmo, Capital Fitness de 2014, se eu não me engano. É isso aí. Daí, bom, daí depois você já estava no consultório, daí eu fui te visitar aí, e sempre uma aula, sempre que eu visito aí é uma aula, né? Ah, quem dera. Mas vamos lá para o nosso tema. Vambora. Então, a gente perguntou, né, levantou esse tema da disposição e como a alimentação pode influenciar a disposição, né? E daí surgem alguns pontos, né? Eu acho que não é só a alimentação, mas o sono está muito ligado à disposição e a alimentação pode influenciar no sono, né? Queria ouvir de você sobre isso, né? Tem um lado psicológico que eu acho que nesse momento aí de pandemia, né, o pessoal muito estressado e tal. Outro dia, eu fui fazer eu não sou palestrante que nem você, né, que já está habituado, né? Eu fui fazer uma palestra aí, foi ontem, inclusive. Fui fazer uma palestra aí sobre emagrecimento, né? E daí eu fiquei todo nervoso. Aquele dia lá não dormi direito, né? Então o estresse ele também afeta isso, né? E a alimentação em si tem alguns alimentos que têm esse efeito sobre a disposição, né? Como alguns Sim. alimentos abaixam a disposição e aumentam a disposição, né? Mas vamos começar com o sono. O que você tem a falar sobre o sono aí? Como é que a gente pode melhorar a qualidade do nosso sono? Então vamos lá. A Mirene Amoroso, ela tá falando que o áudio está baixo. Está baixo aí? Eu tô aqui no volume máximo. Eu estou no máximo aqui também. Eu vou talvez trazer um pouquinho mais para perto aqui, que Aí, hoje eu melhorou. não Show coloquei de bola. microfone. Então, quando nós falamos de nutrição e sono, é basicamente um dos temas do qual eu mais palestrei em 2019, na verdade. E existe uma correlação muito grande entre nutrição e sono, como que a nutrição ela favorece a melhora da qualidade do sono. E é muito importante também ressaltar, para aqueles que vão assistir essa live, que o nosso sono ele é basicamente responsável por regular grande parte das funções bioquímicas e fisiológicas do nosso organismo. É basicamente num sono bem, digamos que bem executado, bem dormido, nós temos o processo de detoxificação, principalmente hepática, como nós chamamos. A célula ela ganha a possibilidade de fazer um processo de limpeza, a redução de radicais livres e tudo aquilo que de fato não presta, digamos assim, que é resultado de todo o processo de metabolização, é basicamente excretado no dia seguinte. Então nós precisamos de uma noite boa de sono para ter o processo de detoxificação bem feito. O fígado faz seus dois processos de detoxificação, basicamente todo o restante dessa ação metabólica, né, de todos os resíduos que não prestam, vão ser mandados para a vesícula biliar para ser excretado via intestinal e fezes, basicamente no dia seguinte. Só que é muito importante entender que toda essa maestria do processo de limpeza, de detoxificação, de recuperação que nós temos do processo noturno, ele é mediado via liberação de melatonina.
Então, a melatonina, ela estimula algumas vias muito importantes para que todos esses comandos sejam realizados. E para que tenhamos uma boa liberação de melatonina, precisamos ter uma boa alimentação, ou podemos ter, inclusive, prejudicado a produção de melatonina a depender da alimentação feita na noite anterior. E aí foi onde, inclusive, me despertou o interesse de palestrar sobre nutrição e sono. Em 2019 foram 24 palestras, basicamente, sobre nutrição e sono. E foi onde, na literatura, eu fui encontrando muitas coisas interessantes de como poderíamos, talvez, otimizar, né, essa qualidade do sono, melhorar esse processo que vai acabar desencadeando um processo de detoxificação e assim por diante. Então, a primeira dica, né, a primeira informação que eu traria para todos que estão nos acompanhando, que vão nos assistir, seria o consumo de alimentos ricos em fitomelatonina. Para que nós tenhamos, então, um sono proveitoso, precisamos ter uma boa produção de melatonina. Omar, tem uma exposição excessiva no período noturno de luz. A luz, sabemos hoje que essa de casa, ou a luz emitida por eletrodomésticos ou aparelhos eletrônicos, como o telefone, como o notebook, pode ter uma capacidade de reduzir em até 35% da nossa produção de melatonina. E o pior de tudo, né, quando, inclusive, você estiver atendendo seus pacientes e você perguntar a respeito do sono, como é que é o sono? Ah, meu sono não é dos melhores, não, eu vou para a cama e fico mexendo no celular. Na verdade, uma grande pandemia isso. Vou deitar e levo o celular comigo. Vou deitar... Eu não levo nem o celular, eu levo o tablet para ver uma sériezinha. E olha só, o tablet. Eu falo com meus pacientes, como é que está a sua noite de sono? Ah, eu vou para a cama e demoro um pouco a dormir, eu sento lá e abro o meu notebook. Eu falei, não, meu Deus do céu, não faz isso não. Então... é bem perceptível que cada vez mais estamos tornando o nosso lugar de descanso local de trabalho de outras coisas, e existe um grande perigo nisso. É feita uma programação neurolinguística de maneira inconsciente de que a cama, o quarto, já não é mais um local de descanso, mas sim um local de trabalho. Então a cabeça, o cérebro começa a ficar condicionado a entender que toda vez que você vai sentar na cama ou deitar na cama, vai ser para trabalhar ou para poder assistir televisão, para poder fazer outras coisas. E isso permite a liberação de hormônios contrário ao da melatonina, que é o que favoreceria uma boa noite de sono ou um sono restaurador. Começa a favorecer a produção de cortisol. Então isso realmente é muito sério e é um grande problema que a maior parte das pessoas estão enfrentando. E aí é de onde veio a questão da questão de palestrar sobre nutrição e sono. Quais são as possíveis estratégias através da alimentação que nós poderíamos adotar antes de ir para a cama para poder favorecer com que esse sono chegue mais rápido, ou que o sono seja mais restaurador, que você possa descansar mais. E aí vem a grande informação que os alimentos são ricos em fitomelatonina. Então, grandes quantidades de alimentos possuem a sua forma de melatonina vegetal, e que já foi comprovada desde 2016, nos primeiros ensaios clínicos, digamos assim, de análise sobre o consumo de fitomelatonina e resultar na produção de melatonina, os primeiros indícios levantados foi que de fato aconteceria. E aí precisou de alguns estudos mais adiante para poder provar que realmente isso aconteceria, e foi comprovado. Então eles pegaram alimentos que possuíam melatonina vegetal, submeteram ao consumo humano e fizeram testes de 30 minutos, 1 hora e 2 horas após o consumo desses alimentos, em forma de exames bioquímicos, para saber se havia aumento da melatonina sérica, a melatonina na corrente sanguínea. E percebeu que, a depender do alimento que você venha consumir, você pode ter até 20% de aumento da melatonina circulante na corrente sanguínea. E aí, isso, na verdade, está super, ultra, mega, hiper à disposição da gente a qualquer momento. O alimento que tem maior teor de fitomelatonina, eu até brinco com meus pacientes, principalmente aqueles viciados em café. Brinco muitas das vezes de por que não tomar uma xícara de café antes de dormir? Os caras falam assim, nossa, você tá louco, vou tomar uma xícara de café e vou despertar? Eu falei, calma, tem uma grande observação. Tem que ser café descafeinado. Dentro do café descafeinado, inclusive, hoje nós temos uma maior concentração do tipo de café chamado de café robusta, que é justamente aquele café encorpado, que dá aquele gosto forte do café.
É justamente dentro dele que nós temos o maior teor de fitomelatonina presente na natureza. Então, o alimento que maior poderia nos ajudar, melhor poderia nos ajudar a ter uma noite de sono boa, seria tomar café descafeinado antes de dormir. Tem aproximadamente 0,7 miligramas de fitomelatonina, ou seja, quase 1 miligrama de melatonina dentro de uma xícara de café, sem falar que não deixa de ser um comfort food, né? Você vai dormir e vai tomar um cafezinho ali quentinho antes de dormir. Então, esse daí é um dos alimentos. Essa é novidade para mim, não sabia não. Ao Esse é um contrário, eu dos fujo de café. Sendo claro, vale lembrar, Tem que ser o descafeinado. sem cafeína, tem que ser descafeinado. O segundo alimento que teria maior teor de fitomelatonina e que aqui no Brasil ele é extremamente utilizado, mas tem algumas peculiaridades sobre o consumo desse chá, na verdade é um chá, que deve ser realmente levado em consideração e muitas das vezes ser utilizado mediante ao acompanhamento de profissional nutricionista ou médico, que é um chá muito. Fernando? Ah, Não, voltou. só Vai, tchau. sinalizei. A erva de São João é o segundo alimento, basicamente, mais rico em fitomelatonina que nós temos hoje ao nosso acesso. Então, assim, super tranquilo, né? Tem um acesso muito grande. Lojas de suplementos, de produtos naturais. Encontramos, às vezes, a erva de São João sendo vendida facilmente em sachês. Mas a grande peculiaridade dela é que ela tem uma interação gigantesca com inúmeros medicamentos. Mas, assim, são muitos de fato. Então, pensando no uso da erva de São João, o ideal seria que a pessoa não utilizasse nenhum medicamento para nenhuma finalidade. Pressão e psicotrópicos. Eu lembro claramente dessa grande interação. De realmente pensar 2 vezes em consumir o chá e às vezes ter o auxílio de um médico ou nutricionista. As pessoas que não tomam medicamento, teoricamente, poderiam utilizar o chá no período da noite, conhecido como hipéricum percuratum, também conhecido por esse nome. Para a gente não perder a pergunta aqui, o Ivan está perguntando, ó, eu tive úlcera, posso tomar o café descafeinado? Ivan, boa pergunta. Existem inúmeros ingredientes dentro do café, não apenas a cafeína, tá, mas outros agentes que podem promover certa irritabilidade da mucosa gástrica. Mas isso não é uma via de regra. Uma coisa importante é café que tenha cafeína normal, digamos assim. O que acontece? A cafeína ela tem um potencial de aumentar a produção de ácido clorídrico, muitas das vezes. Então, se você já tem uma alteração pré-existente tomar café, gera problema. Você usou o termo, eu já tive úlcera. Se essa úlcera ela já foi cicatrizada, você não teria problemas em voltar a tomar o café, ou descafeinado ou o convencional. Desde que, claro, quando você aumenta o teor da ingestão de café tradicional com cafeína, você tem uma estimulação muito grande de produção de ácido clorídrico. Então, ou seja, com úlcera, nem pensar. Com gastrite, já assim, meio complicado utilizar café. Estando normal, consuma tranquilamente de acordo com a sua tolerância. Eu acho que esse é o mais importante. Eu tenho um paciente que fala para mim que toma 600 ml de café por dia e não sente absolutamente nada. Se eu tomar mais de 2 xícaras de café de 100 ml, eu já começo a ter azia, queimação, refluxo. Então, cada um com a sua tolerância. Tendo em vista que o descafeinado teria um potencial menor de produção de ácido clorídrico justamente por não ter cafeína. Mas também não deixaria de poder dar uma estimulada aí. Aqui a Vivi Acioli perguntou, e eu tenho uma dúvida sobre o maracujá também, né? Suco com sementes de maracujá e kiwi, né? Eu imagino que seja para o sono, né? Porque quando a gente fala da passiflora, né? Não é o fruto, né, que usa, né? Aqueles extratos em cápsula, ou é o fruto que usa? Né? O que normalmente pode ser feito, doutor Fernando? Ele pode utilizar a polpa, sim, e pode utilizar a folha. Tendo em visto que a folha é que oferece o maior potencial dos princípios dos compostos bioativos para poder melhorar o sono. Contanto que muitas das vezes, quando se pensa em utilizar o maracujá de certa maneira para melhorar o sono, é fazer chá da folha.
eu, dentro do meu conhecimento, não teria segurança de estimular o uso da folha do maracujá, porque não sabemos de outros compostos que ele podem estar presentes. Existe um tipo de passiflora, agora me fugiu a memória, mas eu fico devendo essa, não sei se é a culeata, que de fato pode ser utilizado o fruto. Sabendo que alguns compostos que geram um estado de analgesia, digamos assim, de tranquilidade da passiflora, podem ser encontrados dentro da semente. Eu acredito que dentro desse suco que a Vivi citou, o que daria mais o efeito seria o kiwi. Porque o kiwi, além de ter fitomelatonina, aí, como eu ia falar, por exemplo, na ordem, temos o café descafeinado, como maior teor de fitomelatonina, logo em seguida vem o chá da erva de São João, e quando nós passamos para as frutas, o kiwi seria um dos alimentos com um alto teor de fitomelatonina, mas também de triptofano. E o triptofano sabemos que entra no circuito de produção de melatonina, serotonina e aí por diante. Então, o uso do kiwi, ele é muito caro. A banana também é rica em triptofano, né? Banana entra com o triptofano, no caso. O outro alimento, esse de fato, ele é sazonal aqui no Brasil, mas muitas das vezes utilizado no Natal, cereja. Pelo menos aqui em Brasília, nós conseguimos já encontrar no mercado cereja de uma maneira muito mais frequente e também congelada. A cereja, ela tem um teor muito sensacional de fitomelatonina. Dentre as escalas da fruta, eu poderia colocar para você primeiro a cereja e segundo o kiwi. Eu lembro uma vez que eu fiz um post, inclusive, foi muito engraçado. Omar, me dá uma dica de lanche noturno. Uma xícara de café descafeinado com 6 carocinhos de cereja. Já seria o suficiente para promover uma quantidade de fitomelatonina muito legal. Tira a cereja e coloca o kiwi. Tá valendo demais. O meu filho é tarado por cereja, rapaz. Sério? Aqueles negócios de sorvete, né, de self-service, ele bota um pouquinho de sorvete, vai lá na cereja e bota daí, aqui não é natural e aqui é natural, né? Porque aqui não é natural é chuchu, né? Ele bota as duas. Eu falo assim, mas essa aí não é natural. Não, mas bota dessa também. Bota, praticamente come cereja. Né? Teve uma pergunta que foi interessante, que é banana com cacau à noite e rodela de kiwi. Super top essa combinação. Porém, tem uma grande questão. O cacau, algumas pessoas podem ser sensíveis ao cacau porque ele contém cafeína. Meu ponto de vista, acho muito pequeno, mas o cacau tem teobromina. A teobromina, ela é um pouco, digamos, estimulante do sistema nervoso. Então, às vezes, você pode ter ali uma sensação de bem-estar, porque está comendo cacau, com uma bananinha docinho, mas pode ter o estímulo via teobromina. Por um outro lado, sendo um cacau acima de 70%, e quanto maior a concentração dele, mais rico em triptofano ele também é. Podendo promover, junto com banana, que é rica em triptofano, com kiwi, que também tem triptofano e fitomelatonina, às vezes, de fato, atuar aí na qualidade do sono, de fato. Então acrescenta aí nesse lanche um suquinho de maracujá e umas cerejinhas, pronto, o cara já come o lanche e capota. Olha, quem sabe não descobrimos aqui uma das receitas para insônia, viu? Vai ser interessante. Maracujá, kiwi, cereja, banana e cacau. Que beleza. Dá o chazinho lá de erva. E o chazinho para rebater de erva de São João, aí fica tudo maravilhoso. Isso aí. Tem uma pergunta que foi feita também aqui sobre uso de café para tentante. Vamos lá. Esse cara engraçado. Como que esse negócio de consumo de café e tentante grávida está aumentando? E isso tudo ocorre porque na literatura hoje nós não temos um posicionamento da quantidade segura de café a ser consumido. Existe uma suposição. E o que seria a suposição? Que menos de 100 miligramas de café ao dia não viria atrapalhar a possibilidade da qualidade dos óvulos, assim também como o ciclo menstrual da mulher. E isso é discutido bastante para a mulher enquanto ela também está gestante. Que doses abaixo de 100 miligramas aparentemente pode trazer a ideia
de que não haveria problemas ter esse consumo. Existe desde 2010 uma colocação da OMS sobre o consumo de cafeína, por exemplo, na gestação, e que caiu por terra em meados de 2015 e 2017, quando algumas agências europeias começaram a falar que 300 miligramas de cafeína já era visto o risco de aborto pré-termo, no caso prematuro, e má formação fetal. E aí, recentemente, basicamente no final do ano passado e já no começo desse ano, mostrando que talvez 100 miligramas de cafeína abaixo, na verdade, não teria problemas. E quando nós falamos de um expresso de 50 ml, que é um café mais concentrado, aparentemente teríamos 60 miligramas de cafeína. Em café coado, 50 ml teria menos ainda. Então, não posso te dar a certeza de que você pode com total segurança, mas podemos falar que começa a aparecer na literatura uma certa possibilidade de haver esse consumo, mas estudos ainda precisam ser realizados. A Vivi aqui pergunta se luz vermelha melhora a qualidade do sono. Melhora, porque ela tem a capacidade de fazer estímulos visuais de promoção de estímulo de serotonina. Então é por isso que muitas das vezes se coloca luz vermelha no ambiente. Posso ser mega sincero, eu não consigo dormir com a presença de uma luz no quarto, ainda mais sendo vermelha. Então acho que isso é mega, hiper, ultra pessoal, mesmo que estimule essa liberação de hormonal no corpo, eu não conseguiria dormir de jeito nenhum. Mas assim, o cara já dormiu bem agora, né? Então a gente já tem o nosso lanche noturno lá, né? Com banana, kiwi, cereja, chazinho, suquinho de maracujá, né? Agora, quais as deficiências? Porque daí o cara dormiu bem, às vezes ele não acorda animado, mas durante o dia ele vai perdendo disposição, assim, né? Quais são os nutrientes, quais são os marcadores assim que a gente identifica que podem levar a essa falta de disposição no dia a dia? Então, doutor Fernando, é o seguinte, é muito complexo essa pergunta, tá? Quando nós pensamos em achar algo assim, uma receitinha de bolo, olha, é isso e isso que está acontecendo, ponto final, toma isso e está resolvido. Então, a primeira coisa que eu trago de informação para a maioria dos que estão nos acompanhando, estresse. É basicamente impossível você levantar uma bandeirinha branca e falar que você está super tranquilo com a sua vida. Gostaria, inclusive eu também gostaria de estar assim. E sabemos hoje que a quantidade de informação que nos é oferecida, a cobrança, o estilo de vida, o que nós precisamos adotar de estilo de vida para poder estar incluído no meio social, o excesso de exposição à luz do qual nós temos durante o nosso dia inteiro. Bem, estamos aqui 8h30 da noite, debaixo de luz, de frente para celular, estou com o computador aqui do lado virado, tem um notebook, tem o Magic Ring da vida aí, e quando nós vamos deitar, a maioria das pessoas submetem a estar assistindo televisão, ou seja, o nosso corpo ele está basicamente movido a estresse 24 horas. E qual que é o grande problema disso? Mediante um quadro crônico de estresse, nós liberamos muito cortisol, né? Na verdade, em fase aguda, nós temos um pico muito grande de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, e quando vai se tornando crônico, da forma que nós estamos falando em relação ao estilo de vida, o corpo ele continua a produzir cortisol, mas chega um momento que ele fala assim, cara, não dá para continuar produzindo tanto cortisol e continuar a levar esse ritmo de vida do ser humano aqui, porque quando nós produzimos cortisol, também estimulamos produção de adrenalina e noradrenalina. Todos esses hormônios têm um efeito estimulante sobre o aparelho cardiovascular muito grande. Então, se eu ficar estimulando o cardiovascular toda hora, eu também vou ficar aumentando minha pressão toda hora. Então, os riscos de acontecer algum problema é muito alto. Então, o sistema nervoso central manda uma mensagem para o corpo da seguinte maneira: vou parar de produzir parte desse cortisol porque o cara não freia, o cara não muda de vida. E o cortisol... Exatamente, né? O cara não me escuta e os sinais já estão sendo dados. Estresse, palpitação, taquicardia. É muito engraçado que eu brinco
que as pessoas conhecem o cortisol como hormônio do estresse apenas. E eu falo, o cortisol é o hormônio da vida, porque quando o celular desperta, você dá um pico de cortisol e é ele que permite você sair da cama. Quando você, sei lá, acha que vai ser assaltado, o coração já começa a disparar, porque cortisol e adrenalina, falando assim, colega, foge, foge que isso aqui é enrascado. E então, quando nós submetemos a um estresse crônico, a gente fica com cortisol à flor da pele. Não é à toa que quando uma pessoa olha para quem está estressado, a pessoa que está estressada já fala, o que está olhando? É o hormônio da reatividade. E aí o sistema nervoso falou assim, cansei, parei minha produção de cortisol, vou botar esse cara aqui para relaxar. E aí, quando o cortisol gera essa redução, essa queda, nós começamos a manifestar clinicamente sintomas como muitos aqui possivelmente podem se identificar. Dificuldade ao acordar, às vezes tem que tocar 3, 4, 5, 6, 7 sonecas ali de 5 minutos para tentar acordar. Às vezes acorda, toma um banho, fala assim, cara, tenho que fugir, tenho que trabalhar. Chega no trabalho, vamos supor que isso tudo aconteceu entre 6 e 7 da manhã. Pelo tanto de coraçãozinho que está piscando aqui, eu acho que o pessoal está concordando com você, ou está se identificando aí. Quando chega por volta de meados 9h30, 10 horas da manhã, começa uma sonolência que você fala assim, cara, eu tenho que tomar um café. E aí, quando a pessoa toma um café, o que ela fala? Nossa, acordei. Na verdade, o pico de cortisol oferecido pela manhã foi muito pequeno, ao ponto de não conseguir permitir você se manter acordado, justamente porque o sistema nervoso está tentando não produzir cortisol. E aí, quando a pessoa toma uma xícara de café, o que acontece? Cafeína estimula adrenalina e cortisol. Aí você dá uma ligada e fala, opa, cafezinho me acordou. Vai chegando ali meados, hora do almoço, aí você bate uma pratada de comida que normalmente essas oscilações energéticas, principalmente mediante esses hormônios, gera apetite, gera fome. Você come um carboidrato daqueles, aquele arrozinho branco com alho, refogadinho, com aquele feijão, com uns pedacinhos de bacon normalmente, a salada, uma folha de alface para falar que não comeu, e aquela carne gostosa. Passados 30 minutos depois do almoço, a única coisa que você queria era uma rede para poder descansar, mas não, você volta para o trabalho. E aí vem outro problema. Porque muitos questionaram, mas por que eu sinto tanto sono depois do almoço? Carboidrato, arrozinho, batata, macarrão, mandioca, farofa, todas essas fontes de carboidrato fazem uma liberação de insulina muito alta. E a insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas que vai ter um papel único de fazer o quê? Armazenar o que a gente come. Só que a insulina, mediante essa ação de armazenar, nós chamamos esse processo de anabolismo. É um processo de armazenamento. Anabolismo significa armazenar, construir. E no processo de anabolismo, nós tendenciamos a fazer o quê? A ficar com sono. Não é à toa que escuto vários pacientes falando, mas por que depois que eu saio de um rodízio de pizzaria, eu já saio praticamente mole dormindo no carro até chegar em casa? Porque você está em processo de anabolismo, liberando muita insulina. Aí você imagina um cara estressado, com uma liberação baixa de cortisol, comendo carboidrato, inclusive depois do almoço, e às vezes tem aquele que fala assim, poxa, mas eu nem comi uma pratada de arroz ou macarronada, mas eu comi aquele docinho depois do almoço. Deu um pico de açúcar na corrente sanguínea. Vai liberar insulina do mesmo jeito. Aí vem esse sono, essa moleza, essa fadiga, esse cansaço. Você me deu uma notícia ruim, mano. Eu estava achando que o resultado do meu teste de cortisol lá que deu baixo é que eu estava sabendo lidar bem com o estresse. Na verdade, é que o meu organismo já desistiu de mim, é isso? Ele desistiu. Na verdade, você já pode ter passado pelo estresse e o corpo falando agora, vou parar de produzir cortisol um pouquinho aqui, vou dar um time. Mas, na verdade, até para poder analisar os exames de cortisol, nós temos uma discrepância muito grande no valor de referência, aproveitando para tocar nesse assunto. O valor de referência do cortisol, ele basicamente vai, cortisol sérico, tá? Não salivar, vai de 5 a 23 na sua unidade representativa bioquímica. Bem, então quer dizer que se eu tiver 5 de cortisol, eu estou bem, se tiver 23, eu estou bem?
Não existe isso. Muito grande, né? E aí o Institute of Medicine, que estuda muito a questão do intervalo de referência dentro de um exame de sangue, pontua que bons níveis de cortisol seria entre 12 e 18. Então, dentro do range de referência total, o intervalo ideal de referência para o valor do cortisol seria entre 12 e 18. Abaixo de 12, indicativo de possível estresse crônico que você esteve. Acima de 18, mostra um estresse agudo, né? Está começando a estimular muita produção de cortisol devido a um quadro de estresse agudo. Pior de tudo, depois do almoço, você tem que lutar contra todas as forças da humanidade e dessa terra para se permanecer acordado. Chega 4, 5 horas da tarde, o que acontece? Sono de novo. E aí, vamos pro cafezinho, a gente tem que acordar, é a hora da prosa ali no trabalho. E aí você, de fato, estimula o corpo a produzir cortisol e adrenalina de novo. Aí vem um grande problema. Na hora que você chega em casa, cadê o sono? O corpo passou o dia inteiro falando assim, não vou produzir cortisol, você precisa descansar. Vou baixar a produção de cortisol, você tem que descansar. Mas você, de certa maneira, tentou ficar estimulando essa produção. Quando você chega no final do dia e tanto estimulou o corpo a produzir ele, chega à noite, você produz cortisol, e aí o que acontece? Perde o sono e não consegue dormir direito. Dorme uma noite de sono horrível, tem que acordar cedo de novo, e passa por essa mesma rotina e torna um ciclo vicioso. Que aí é onde leva o ser humano a chegar no quadro tão conhecido como burnout, que é o quadro de esgotamento máximo do corpo, que inclusive começa a haver outras mudanças, não apenas de cortisol, mas hormônios tireoidianos começam a reduzir a produção destes hormônios, que é que controla o nosso metabolismo. A testosterona é um outro hormônio que costuma também reduzir junto, mediante essas circunstâncias, e a pessoa vira um walking dead. Ela responde simplesmente a comandos. Tem que ir trabalhar. Às vezes nem lembra o trajeto que fez ao trabalho. Executa o trabalho que tem que ser executado de maneira automática, perde foco, perde raciocínio, tem esquecimentos, vai pegar o celular e fala, o que eu ia fazer mesmo? Abre o computador, uma pasta, o que eu iria procurar mesmo? Perde a cognição, até que entra de fato num quadro, inclusive, de depressão bioquímica. Eu não sei se existe esse termo, mas eu falo que a depressão bioquímica ela é gerada pelo somatório do comportamento metabólico, que está tudo errado, todos os hormônios de vitalidade estão baixos. Então, primeira coisa, né? Todo esse quadro de indisposição pode estar sendo gerado por uma desregulação hormonal. E quando se tem essa desregulação hormonal, doutor Fernando, dependendo do nível, a correção ela consegue ser feita apenas com a parte medicamentosa. Mas é muito importante todo mundo entender que, ainda que seja tudo isso consertado com maneiras através de medicamentos, a alimentação ela vai ter que estar impecável para que tudo isso ocorra e funcione. E aí as pessoas me perguntam, mas como que ela tem que estar impecável, mano? Um corpo nesse tipo de estresse crônico, ele está completamente inflamado. E temos várias desregulações. Intestino, que é a microbiota, está toda e possivelmente balançada, né, ou totalmente desordenada. Temos um possível quadro de resistência à insulina, uma produção de insulina sendo liberada em excesso, e que para que os efeitos medicamentosos aconteçam, eu tenho que estar com essa parte bioquímica ajustada, e quem ajusta isso é a alimentação. Aí não tem choro nem vela, não tem suplemento, não tem substância, não tem nada milagroso. Ou entra com uma alimentação adequada, ou nada vai ser ajustado. Então podemos partir do pressuposto que a nutrição vai se tornar a base para que todas as outras intervenções que vão ser realizadas funcionem. Primeira coisa diante deste quadro, procurar aumentar o consumo de gorduras insaturadas, passar a comer gorduras que sejam limpas, que nós chamamos, que não tenham gordura, e que tenha um consumo bom de bons carboidratos complexos. Muitos me perguntam, mas então o que é consumir boas fontes de gordura? Brasileirando a dieta do Mediterrâneo, que é basicamente a dieta que possui esse estilo de composição.
Quando nós falamos de gorduras boas, ovos, castanhas, oleaginosas como um todo, azeite, abacate, açaí, desde que não seja com xarope de guaraná, nem leite ninho, banana, granola e todos os adicionais que nós encontramos hoje. Podemos, às vezes, utilizar a pasta de amendoim, isso é muito individual. O óleo de coco, em algumas preparações, também poderia ser utilizado, apesar de ter uma grande concentração saturada, mas ele tem um mecanismo diferenciado de metabolismo. Proteínas limpas, preferencialmente carne branca, peixe ou frango, o peixe se destaca. Carne vermelha vai ter que ser poucas vezes na semana e uma carne de fato magra e com uma preparação magra. E bons carboidratos, frutas, verduras, legumes e tubérculos, preferencialmente batata doce, batata inglesa, mandioca, cará, inhame, que mais? Acho que de tubérculos, basicamente, que nós utilizamos são esses. Então, se nós tivermos uma base alimentar como essa, começamos a desinflamar o corpo, principalmente pelo consumo das gorduras insaturadas. Meados da década de 80 criaram um temor muito grande da gordura. Gordura faz mal, gordura entope a artéria, gordura faz aquilo, colesterol mata. Então as pessoas fugiram dos alimentos que tenham gordura e passaram a comer quem? Carboidrato. Que é justamente quem faz todos os processos de inflamação, de produção de triglicerídeos, de estimular possivelmente a agregação plaquetária dentro dos vasos, que é a famosa plaquinha de gordura. Doença do fígado gorduroso não alcoólico, conhecido como esteatose hepática, aquela gordurinha que fica lá em volta do fígado. Então deixamos de comer alimentos que trariam uma condição anti-inflamatória e passamos a comer alimentos que trazem condição inflamatória. Mas começa a fazer sentido, porque muitas das vezes durante o meu dia eu só como carboidrato. Pão, massa, arroz, industrializados, biscoitos, essa modinha de comprar biscoitinho fit, né? Não, eu como integral, meu biscoitinho é integral e fit. E quando eu estava dando aula na faculdade, isso tem mais ou menos 1 ano e meio, chegou a hora do intervalo, primeira aula, Fernando, na hora que tocou o sinal, todo mundo puxando os biscoitinhos da mochila. E eu abri uma marmita de comida e estava lá comendo, conversando com os alunos. E aí todo mundo, eu não sei como é que você aguenta comer comida no intervalo, nananã, e deixei todo mundo falar, né? Porque aqui, ó, biscoitinho fit integral na palma da mão, coisa rápida. Voltou todo mundo para dentro da sala, eu falei assim, pega aí o biscoitinho de vocês fit, vai lá nos ingredientes e nós vamos contar quantos carboidratos existe no biscoitinho fit. O pior de todos tinha assim, açúcar mascavo, maltodestrina, destrose, xarope de glicose e açúcar invertido. 5 carboidratos para poder fazer um biscoito que se chama de integral, cara. E aí quando eles olharam, eles falaram, meu Deus do céu. Eu falei, para vocês aprenderem que o biscoitinho fit é coisa de Nutella, você tem que comer comida. E o termo integral significa íntegro, da maneira que ele vem da natureza. Já se viu nascer pé de biscoito fit? Me fala onde que tem, que eu vou ficar rico. Ó, teve uma pergunta aqui, ó. Tiveram 2 perguntas, né? Uma aqui, vitamina E auxilia o aumento de testosterona, e a outra, quais alimentos aumentam a produção de energia? Daí, energia melhorando a disposição, né? Aí Sim. a gente tem que dividir ali a energia e a disposição, né? Bem, o que acontece? Vitamina E e testosterona. Não vejo correlação. Dentro do que eu já estudei, não vejo vitamina E potencializando a produção de testosterona. O que pode acontecer, e pensando de uma maneira bem global, vitamina E é uma das mais antioxidantes que existem. Diante de um quadro de inflamação, alimentação ruim, estilo de vida muito ruim, álcool, fumo, sono ruim, carboidrato refinado demais, enfim. Esse quadro de ações inflama o corpo. Quando o corpo inflama, ele reduz a produção de testosterona. Se eu faço uma utilização de uma vitamina que potencializa a condição anti-inflamatória, eu posso voltar a ter uma produção de testosterona.
mas acho muito difícil a vitamina E dar conta de fazer esse papel sozinho, mesmo em altas doses. Alimentos que podem trazer energia ao longo do dia. Existem dois mecanismos, como o Dr. Fernando colocou e foi muito bom. Existe energeticamente o papel do alimento em me oferecer ATP, energia, que é a forma que o corpo usa, aquela energia que eu vou precisar para correr, para se exercitar, e a energia que eu vou usar de forma cognitiva, que o meu cérebro utiliza como fonte de energia para trabalhar bem. Entra, inclusive, uma observação muito top entre carboidratos e gorduras nesse momento. O carboidrato é a maior fonte energética que nós podemos ter de maneira natural, ou seja, comi carboidrato, 40 minutos eu estou pronto para poder levantar peso, correr, fazer qualquer tipo de atividade física. Então, se você precisa desse tipo de energia, coma carboidrato. Mas eu não sei o que é carboidrato. Resumo, é basicamente tudo que vem da natureza. Frutas, verduras, legumes, os tubérculos, tudo que vem da natureza é carboidrato, basicamente falando. Quando nós pensamos na forma de energia cognitiva, o cérebro ele ama usar gordura como fonte de energia. Por que não se utiliza tanta gordura, então, o cérebro? Porque a gente não para de comer carboidrato. Entre carboidrato e gordura, a fonte primária que o cérebro vai adotar de consumo é o carboidrato. 40 minutos ele está disponível sob forma de glicose na corrente sanguínea e está pronto para uso. A gordura tem que passar por todo um processo de metabolização para ser produzido corpos cetônicos, para que então meu cérebro consiga utilizá-lo como fonte energética. Por que cognitivamente o nosso corpo trabalha melhor sobre o consumo da gordura? Ela oferece 9 calorias por grama metabolizado. O carboidrato oferece menos calorias. Além disso, o comportamento entre a conexão de um neurônio e outro, quando nós consumimos carboidrato, principalmente açúcar refinado, imagine que aqui eu tenho um neurônio e aqui eu tenho outro neurônio. E vai passar um impulso nervoso entre essas células. Quando eu consumo carboidrato simples e refinado, essa onda ela passa dessa maneira, extremamente intensa, rápida e não contínua, toda intermitente, digamos assim. Por isso que, inclusive, pessoas que comem muito carboidrato, muito açúcar, ficam extremamente hiperativas, ficam com a cabeça sem foco, fica toda hora querendo fuçar em alguma coisa. Uma dessas consequências, inclusive, e já é mostrado em muitos periódicos, que pessoas que têm hiperatividade, pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, ter uma dieta rica em carboidrato, elas não conseguem ter uma melhora do perfil clínico. Quando nós passamos a consumir mais gordura do que carboidrato na nossa dieta, e o corpo começa a ativar as vias de metabolização de gordura, entre um neurônio e outro, a minha sinapse ela passa de maneira contínua e em cadência, sem ficar fazendo todo o processo, digamos, né, de intermitência dessa comunicação como o carboidrato faz. Isso favorece conexão, foco e atenção. Você está falando, agora eu estou me consultando com você aqui. Quando a gente entra para produzir as cetonas, né, e você usar isso como energia, você tem que estar num estado de cetose? Ou apenas essa mudança dessa proporção de macronutrientes ela consegue proporcionar isso? Só a mudança dos macros ela já consegue proporcionar isso. Quando nós falamos, inclusive, sobre entrar em cetose, é quando, de fato, nós tornamos o consumo principal do nosso organismo baseado em corpos cetônicos sobre metabolismo de lipídio. Inclusive, para poder ser considerado um quadro de cetose, a gente tem que verificar a quantidade de corpos cetônicos que estão sendo liberados na urina, para poder, de fato, comprovar isso. As pessoas de casa devem estar falando assim, bem, eu não vou dosar isso, eu não sei nem para onde começa. Quer saber se você está entrando em cetose ou não, utilizando gordura como fonte de energia? O hálito fica terrível e o CC é imbatível. Nenhum desodorante. Você sabe que eu já fui bem mais gordo, né? Eu emagreci bastante, eu já fiz a cetogênica. A gente se acostuma, né? Então a gente não percebe que está em cetose, não. Só a mãe, a esposa, esse pessoal.
tem 2 meses atrás, um paciente pesando 120 quilos. Começou a fazer um trabalho legal comigo, seguindo bonitinho, e ele foi para 105 quilos. Isso o quê? Em 3 meses e meio, 4 meses. Quando ele chegou no consultório, meu amigo, nessa consulta de retorno que ele tinha emagrecido bastante, que na hora que ele entrou, eu olhei para ele, eu falei, finalmente. Aí ele falou, finalmente o quê? Finalmente entramos em cetose, meu amigo. E ele, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Eu falei, então eu vou ser claro para você. Meu filho, você tá exalando cetona. Você tá com um cheiro fortíssimo. E ele foi ficando sem graça. Aí eu falei, entra aqui, deixa eu te dar um abraço. Aí ele, mas que é isso? Que cheiro é esse? Não tô percebendo. Aí eu falei, deixa eu te explicar um negocinho. Quando nós estamos perdendo muita gordura, nós produzimos cetona, que é justamente a produção de corpos cetônicos, cetona. E fica com aquele cheiro de cetona, é um cheiro único desse processo de emagrecimento. E eu tive quando eu estava obeso e emagreci. E aí ele, eu tô cheirando a pinguça, eu falei, rapaz, quase isso. É um cheirinho bem parecido. Então é uma forma de se identificar quando você entra em cetose, né? Que você está usando ali basicamente gordura como fonte de energia. Então, se nós pensarmos de uma forma cognitiva, o que eu preciso ter de energia para poder melhorar a minha disposição? É ter um maior consumo de gorduras do que carboidrato. Mas e quando eu precisar ter energia para executar atividade física e precisar de performance? Quero aumentar peso, carga, aumentar massa muscular, aumentar meu tempo em treinamento. Consumo de carboidrato. Omar, tem como eu conciliar as duas coisas ao mesmo tempo? Tem. Fazer uma utilização de carboidrato pontualmente, antes de uma atividade física. Eu recomendo 4 horas antes, tendo em vista que nessas 4 horas antes da atividade física, 2 refeições. Exemplo, vou treinar às 19. Então, às 15 horas eu faço uma refeição que tenha carboidrato, às 17h30 eu faço outra refeição que tenha carboidrato e vou fazer meu treino lá às 19 horas. O restante do dia, basicamente, movido a proteína e gordura. E eu acho que é tão válido, Fernando, as pessoas experimentarem esse tipo de alimentação, porque é que eu faço já tem mais de, sei lá, 10 anos, vou colocar em média. Café da manhã é só proteína e gordura. Ou é ovo, ovo com queijo, ou ovo com frango, ou ovo com atum, já acostumei. Quando eu não quero comer, eu faço vitamina. Uso whey com abacate, whey com açaí, whey com leite de coco em pó, às vezes uso um leite, uma bebida vegetal associado. Às vezes, se a fome aperta demais, eu uso como snack castanhas misturadas, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, às vezes uso pasta de amendoim no meio do caminho. Almoço, muitos legumes eu utilizo, muitos. Então, às vezes eu compro já, até para a galera que acha que é muito trabalhoso, vai no mercado e compra seleta de legumes, vagem, brócolis, couve-flor, cenoura, ervilha, vem tudo cortado. Refoga com uma colherzinha de manteiga para dar gosto. Enche o prato desses legumes refogados com uma porção de proteína legal. Lanche da tarde, açaí, ovo de novo, whey com pasta de amendoim. E utilizar carboidratos nos pontos estratégicos. Primeiro, saciedade é maravilhoso. Segundo, a disposição, por conta da melhora do sistema cognitivo, ela é tão grande, que a ansiedade diminui, compulsão alimentar diminui, o foco aumenta, a cabeça, né? Eu vou usar a fala dos pacientes. A cabeça parece estar trabalhando a 1000 por hora agora. Parei de ficar fadigado, parei de ficar cansado, prostrado. Então, é uma forma que o brasileiro ainda ele vai ter que se adaptar um pouco. E nós temos tanta coisa para poder fazer esse estilo de dieta que é começar a acostumar e vai embora. E vale lembrar, faz parte desse processo o jejum também. Quando nós praticamos o jejum, nós potencializamos a forma de utilizar a gordura como energia. Então, fazer essa práticazinha de jejum também é muito legal para essa questão. Ó, tiveram 2 perguntas aqui semelhantes, e é o meu caso também, que eu treino, só tenho 6h30 da manhã para treinar. E o pessoal que treina cedo, como é que faz? Tem que acordar 4h30, comer seu carboidratozinho, depois volta a dormir? Como é que funciona isso? Essa turma? O que acontece? Temos 2 estratégias. Utilizar pré-treino líquido, que nem a Cleo falou assim, ó,
Mas e quem só pode treinar de manhã antes de trabalhar? Que horas temos que se alimentar? Se você utilizar um pré-treino líquido, né, uma refeição líquida, você pode se alimentar 30 minutos antes da atividade. Para pacientes que normalmente treinam esse horário e que precisam de gás e que precisam de carboidrato de alguma maneira, primeiro, eu uso suco de uva integral. Um copinho de 200 ml de suco de uva integral oferece a mesma quantidade de carboidrato que se você estivesse comendo 100 gramas de arroz. Suco de uva integral não é saudável como nós pensamos, tá? Fica a dica para todos vocês. Suco de uva integral tem que ser utilizado de maneira muito estratégica, porque tem muito açúcar ali dentro. Se a pessoa fala assim, não, mas mesmo eu tomando alguma coisa, eu sinto algum desconforto. Inclusive, poderíamos abrir a possibilidade do uso da palatinose, que é o açúcar da beterraba, hoje encontrado sob forma de suplemento. É um carboidrato complexo de lenta absorção, que mistura na água e toma, tem gosto de água com açúcar. Não quero tomar e não quero mastigar nada, nenhuma banana. Nesta condição, existe a possibilidade de você se alimentar com carboidrato na última refeição do dia anterior. Então, de fato, lá no dia... A Bertaninha falou isso. Aí, ó. Pronto, a Bertaninha falou isso. Ela come o carbo às 22. Perfeito. Mas é muito interessante ter uma grande ponderação. Comer carboidrato à noite é um grande problema. Eu defendo essa teoria, diferente de inúmeros outros profissionais que querem tentar provar o contrário, vão ter que, então, provar que o ciclo circadiano do ser humano foi uma invenção. Usar carboidrato à noite, mesmo que você vá treinar no dia seguinte pela manhã, é interessante que você já esteja fazendo atividade física um certo tempo, que você já esteja mais treinada, que você tenha, inclusive, uma demanda energética de carboidrato maior. Simplesmente começar a treinar amanhã e já colocar o carboidrato no período da noite, eu não acho uma boa. E existe como nós recuperarmos o nosso glicogênio muscular, que é a nossa fonte energética muscular, durante um dia inteiro. Se você treina às 6 da manhã, você tem então de 8 da manhã até às 19 para poder se alimentar com carboidrato, fazer a recuperação do glicogênio, não precisar comer carboidrato na última refeição, e no dia seguinte de manhã indo treinar até em jejum e ter uma ótima disposição. Então vale uma avaliação mais minuciosa da condição, na verdade, do metabolismo do indivíduo. Mas, de antemão, afirmo, use essa estratégia de consumir carboidrato na última refeição para que você faça o treino de manhã, né, no dia seguinte, sem perder essas questões energéticas, tá? É muito válido essa questão. Omar, eu vou ler aqui algumas perguntas que foram colocadas no Instagram durante a semana. Beleza. A gente vai fazer um bate-bola aqui que eu tenho tentado me restringir a 1 hora. Já consegui uma agenda com você. Se eu passar dessa 1 hora, você nunca mais vai falar. Você parece. Essa última é mais de brincadeira aqui. Alimentos que ajudam na ansiedade e aumentam o sono, a gente já comentou, né? Red Bull e outros energéticos fazem mal? Perguntinha de vestibular essa, viu? Pode pular e deixar para os universitários. O que acontece? O grande problema do energético, no meu ponto de vista, são dois. O excesso de corante e o excesso de açúcar. Então, se eles simplesmente chegassem para mim e falassem assim, Omar, posso tomar um energético zero? Pode. De preferência que não tenha corante. Tem energéticos que é quase transparente. Opta por eles, então. Mas falo que tem excesso de cafeína. Dificilmente uma lata de energético ultrapassa 120 miligramas de cafeína. Normalmente, na verdade, acredito que para cada 100 ml de energético, ou é 200 ml, está me falhando a memória, tem entre 60 e 80 miligramas de cafeína. E uma grande quantidade de taurina. Só que a taurina, ela é super defendido o uso dela, inclusive para disposição mental. Por isso que algumas pessoas, ao tomar o energético, têm mais disposição mental do que taquicardia. Porque é justamente a taurina que faz isso. Ela não é estimulante do sistema cardíaco. A cafeína é. Então, energético zero, que não tenha corante,
e eu poder utilizar em algum momento do dia para poder me dar uma disposição, se é que você vai sentir isso, eu não me oponho. Existem algumas linhas de pesquisa mostrando que a glucuronolactona presente dentro dos energéticos poderiam trazer um certo efeito prejudicial sobre o sistema cardíaco. Meu ponto de vista, até onde eu li, ficou muito inconsistente. Existem indícios, mas não de fato que vem trazer problemas. Um estudo que ficou muito marcado para mim sobre esse consumo de energético foi que pegaram um grupo de trabalhadores de uma empresa de energético americana e fizeram o acompanhamento da vida desses caras. E esses caras tomavam de 1 a 2 latas ao dia de energético. E 30% da morte de maior parte desses funcionários presentes dentro dessa empresa era de ataque cardíaco. Então, ou seja, muita coincidência, né? A galera que trabalhava consumia isso diariamente e morrer de ataque cardíaco. Mas estamos falando do consumo diário. Então, a maioria das pessoas não fazem consumo diário de energético. E se fizer, já fica o alerta. Não é coincidência. É óbvio que existe aí um grande indício que existe uma alteração. Agora, eu estou assumindo publicamente, nesta live, que todas as quintas-feiras eu tomo energético. Todas as quintas. Hoje foi o meu dia do energético. E o pior de tudo, eu cheguei para começar a atender. É normalmente um dia que eu venho de um jejum prolongado. Cheguei para atender, tomei 250 ml de energético e uma bela xícara de expresso. Trabalhei amanhã que foi uma beleza, a cabeça funcionou que foi uma gracinha. Faço isso todas as quintas-feiras. Uma vez por semana, eu vou te falar, eu não sou muito de morar na redoma de vidro falando que isso vai me dar problema. Espero que não me dê problema, claro. Mas nessas condições eu não vejo problemas contra energético, não. A maioria das perguntas a gente foi abordando durante a conversa. Deixa eu ver se tem alguma aqui que faltou. Esse aqui é da Lani. Você conhece a Lani, né? A Lani perguntou assim, o que a gente faz quando a cabeça manda se exercitar, a lógica fala para se exercitar e o corpo manda dormir. Eu vou responder para a Lani. Lani, ouve a cabeça e vai se exercitar. Não escuta esse corpo folgado aí, não. Eu acho que seria o mecanismo mais simples, né? Escutar o que a cabeça está querendo dizer. E é engraçado, eu comecei esse ano, eu estou indo todo dia, 6h30 da manhã, eu acordo para ir malhar lá, né? E agora eu já acordo sozinho, não precisa nem mais de despertador, o corpo já acostumou e tem estado animado, né? Tirando esse inverno, aí teve um dia, rapaz, então acho que 6 graus, 7 graus aqui em Anápolis, daí foi difícil. Mas eu fui assim mesmo, mas foi difícil. Aí sim. Tem um paciente, um grande paciente que virou inclusive um amigo, já considero ele como um amigo, está aqui na live, chamado Alexandre Melton. A transformação desse cara, Fernando, foi animal. E eu falei para ele, inclusive, ele serve de inspiração para mim. A transformação que ele teve na caminhada dele serve de transformação para mim. E um dia, quando eu crescer, eu quero ficar do jeito que ele está. Ele perguntou sobre Meat Burn. Meat Burn é um princípio ativo, recém-chegado, digamos assim, dentro do mercado nacional, e ele é um extrato extraído através da azeitona. Quando nós falamos de extratos que são retirados de dentro da azeitona, nós já pensamos de cara no hidroxitirosol, que é um dos maiores antioxidantes do mundo, e o Meat Burn, ele tem uma substância associada, não apenas o hidroxitirosol, mas que na literatura aponta que teria capacidade de estimular a biogênese mitocondrial, que é o aumento do tamanho da mitocôndria. Quanto maior o tamanho da minha mitocôndria, possivelmente maior é o estímulo que eu tenho de consumir energia. Maior é a possibilidade do corpo utilizar gordura, carboidrato como fonte de energia. Então foi visto, quando eu comecei inclusive a utilizar esse ativo, que alguns pacientes começaram a ter reduções das pregas cutâneas, principalmente subescapular e suprailíaca, numa velocidade maior. Então é um extrato bem legal e tem a ver com a parte de emagrecimento. E essa questão que você falou de ter que acordar de manhã para treinar. Lani, eu não acordo de manhã para poder treinar, tá? Mas eu faço um ritual antes de ir para academia que não me permite faltar o treino. E eu treino na hora do almoço. É o melhor horário de treino para mim.
eu tomo todos os meus suplementos que são voltados para melhorar o meu desempenho na atividade física e tomo eles, e se eu quiser, se eu não quiser, a cabeça fica assim, fica aí, fica de boa, você tá cansado pra caramba, Já vai tomou aquilo descansar, tudo, né? você vai chegar lá na academia, aqueles professores daquele lugar, eles só querem te matar, parece que eles veem você e vão querer botar 1 tonelada de carga nos aparelhos. Aí eu começo a dar umas pinicadas no corpo, dar um tique, eu falei, já era, não tem nem como faltar, tem que... E só para se a gente começar a treinar. Então, ou seja, eu deixo para fazer esses rituaizinhos antes da atividade física, que mesmo que eu não queira ir treinar, eu acabo indo para academia, não tem jeito. Omar, aqui para finalizar, porque senão a gente já estourou o tempo aqui, né? Você falou sobre a sua dieta, né? E ontem, na palestra que eu dei, eu falei sobre que a nossa refeição tem que ser um arco-íris, né? Tem que ter de todas as cores, né? Porque as cores têm os nutrientes, né, Sim, específicos, né? sim. E, e daí por quê, né? Porque a gente tem algumas vitaminas, né, que auxiliam também nessa questão da disposição mental, por exemplo, complexo B, né? Magnésio, Totalmente. zinco, selênio, e a gente consegue isso tudo tendo uma alimentação bem equilibrada, né? Castanhas, como eu falei, as oleaginosas, que são feras para poder entrar no jogo de uma alimentação com mais rica em gordura. Zinco, selênio, magnésio, cobre, são elementos fundamentais para o nosso processo de desinflamação e são antioxidantes. Vitaminas do complexo B, presente basicamente em todos os vegetais, são elas as responsáveis por ajudar na produção de energia. De pegar um açúcar e converter em energia. Eu preciso de vitamina do complexo B. Por isso que muitas pessoas que falam quando tomam suplementos ricos em vitamina do complexo B, sentem fome. Justamente porque pode existir a possibilidade do aumento do metabolismo, leveduras são riquíssimas nisso. E uma estratégia que eu acho que vale a pena finalizar e que serve quase que para todos é as velhas receitinhas caseiras da vovó. Os chás, por exemplo, né, são medidas que nós achamos muitas das vezes antiquadas, mas que são extremamente efetivas e funcionais. Então, um chá, eu vou dar uma dica de um chá que eu gosto bastante de fazer e que ajuda principalmente a modular o cortisol. A casca de uma maçã, 2 pauzinhos de canela e 2 rodelinhas de gengibre. Ferver durante 15 minutos, pode coar ou não, e tomar esse chá ao longo da tarde. Pode ajudar a modular a produção de cortisol e fazer com que essa sensação de cansaço possa reduzir. Temos, inclusive, em loja de produtos naturais, extrato do guaraná, gente. Receitinha gostoso não é, mas são coisas que funcionam. Guaraná em pó, guaraná cipó, ginseng. Aqui em Brasília, nós temos convencionalmente o fato de encontrar a casca de uma árvore que se chama molungu. Molungu é um adaptógeno, ajuda a fazer o controle da produção de cortisol, fazer chá de molungu para tomar ao longo do dia. E não deixaria de falar de princípios ativos, né? Que nós podemos conseguir manipular com profissionais ou não. Principalmente um que eu gosto bastante de utilizar, que é o ProSleep. O ProSleep, ele tem uma ação muito interessante, muito similar ao da melatonina, ajuda a melhorar a qualidade do sono. Temos a erbatonina, que foi recentemente chegada ao Brasil também, que é a melatonina de forma vegetal, que nós falamos do alimento também, já se vende manipulado. Então hoje nós temos uma gama de saídas naturais, estratégias naturebas, para poder controlar todos esses sintomas que normalmente nós temos ao longo do dia, de cansaço, indisposição, falta energética, para poder tentar lidar com o nosso dia a dia aí do batente. Então, são várias formas que nós temos para poder trabalhar. A Laine está puxando sardinha aqui, tá puxando meu saco aqui. Falou que ela vai tomar Imunoblend, que tem todos os minerais e vitaminas. O Imunoblend é um produto da Folhas, lá da nossa empresa, né? Mas Olha, eu acho que está na hora de, sabe fazer o quê? Pegar o colágeno maravilhoso que vocês têm, juntar com princípios ativos que melhoram a qualidade do sono,
botar todo mundo para tomar colágeno à noite. Aí todo mundo fala assim, ah, mas eu não tô afim de ficar com a pele bonita. Colágeno hoje é utilizado para saúde intestinal. Botar ali saúde intestinal, pele, se brincar, coloca articulação na jogada e alguns princípiozinhos para a gente dormir melhor. Acho que a Folhas faz, hein? Ó, depois dessa consultoria é grátis, né? Depois vai vir a notinha. Essa vai ser grátis, hein, Omar? Omar, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aqui. Acho que ficaram algumas perguntas pendentes, daí depois pode mandar no direct para mim, para o Omar, né? O pessoal quiser marcar com você, a sua agenda está sempre lotada, né? Mas vou pedir aí pro pessoal tocar o seu direct aí para marcar na sua agenda, né? Omar, no final das lives aqui, eu tenho feito live toda semana, né? Semana que vem eu vou ter uma live legal também com duas pessoas que eram gordas, né, obesas, fizeram a bariátrica, e a gente vai falar sobre mudança de estilo de vida, essa decisão de mudar de estilo de vida, né? Mas eu termino toda a live dando um presente para quem ficou assistindo a nossa live até o final. Olha aí! É um cupom de desconto lá no site do Folhas, né? Então eu vou anotar aqui. Ó, que legal! Eita ferro! Para quem não sabe o site do Folhas, se alguém puder me ajudar aí, deixa eu ver. .com.br, né? E eu vou criar um cupom aqui. Você quer dar um nome para esse cupom? O cupom vai valer por 24 horas, vai dar 30% de desconto lá no site do Folhas, hein? Que isso? Que isso? Precisa de uma palavra-chave aqui, uma palavra-chave que reflita a nossa live. Que reflita a nossa live? Ah, eu não pensaria duas vezes, colocaria disposição. Então, como a castanha. Como a castanha. Disposição sem acento para não ter erro de digitação nem nada, hein? Disposicão. Pronto. Disposicão, feito. Já está no ar e já está valendo. Eu já faço aqui na hora. E eu gostaria de agradecer, tá, Fernando, a oportunidade de fazer a live sempre que você precisar. Conta comigo. Eu acho que compartilhar conhecimento é a forma mais humilde de ajudar o próximo. Não custa nada. E aceitei, inclusive também em nome da Folhas, eu não gosto de ficar rasgando cedo e não faço isso, não gosto de bajular ninguém, marca nenhuma, principalmente quando envolve produto suplementação. Mas saiba que me sinto totalmente lisonjeado por ter, querendo ou não, esse convite, não só apenas por você, mas também pela Folhas, é uma marca que eu admiro muito pelo cuidado clean label dos produtos, é o que nós precisamos. Para as pessoas acharem que eu não estou aqui rasgando sardinha, que essa live foi encomendada por conta da Folhas. Para vocês terem ideia, nós, hoje, eu explicando para um paciente, tá? Existe o whey no mercado, tá? Que tem gostinho gourmet, essas frescuraiadas todas, que nos ingredientes tinha escrito corante caramelo 4. E eu me indaguei muito com isso porque eu penso, corante caramelo 4, altamente cancerígeno, é o corante que tem presente num dos refrigerantes mais podres que existe no mundo, utilizando dentro de um whey para dar cor, para dar característica, para dar gosto. Então, assim, eu acho que as empresas que trabalham com o conceito clean label, de ter suplementos de boa qualidade, de ter todo esse cuidado, de utilizar o melhor adoçante, de não utilizar corante, de pensar na ciência por detrás, nós discutimos muito sobre essas coisas. Eu falo muito do óleo de crio para todo mundo, porque eu defendo aquele negócio para cima e para baixo. E a questão de trazer, né, a tecnologia com a utilização dos fosfolipídios por detrás. Então, assim, isso é muito gratificante para o profissional nutricionista que se preocupa com isso, mas também para o mercado brasileiro que tem que ter o respeito por esses posicionamentos. E falta. Hoje no mercado a gente tem falta. Então, um agradecimento muito grande por esse convite, por estarmos falando de alimentação, nem tocamos em suplemento basicamente em nenhum momento, mas fica aí o meu grande abraço e admiração pelo trabalho que a Folha está fazendo. Recebi meu kit, vou postar, inclusive dos novos produtos, os produtos em sachê, o polivitamínico,
com a questão do fosfolipídio envolvido por detrás. Vou fazer questão de explicar, porque é uma novidade e é algo muito sensacional. Então, ou seja, gratidão mesmo, viu, pelo trabalho. E agora eu vou ter que dar um abraço em você aí. Um Obrigadão, abraço de mano. live, beleza. Valeu, muito obrigado. Obrigado, pessoal, por ter Obrigado, acompanhado Fernando. a gente esse tempão aí. Obrigado aí todo mundo que acompanhou. Um abraço. Abraço.